Pergunta básica. O que é o Conselho de Administração da Caixa? Para que ele serve? Assim, digamos, o que se decide lá? O Conselho de Administração é uma instância de poder, uma instância decisória da empresa. E a grande conquista, o grande fato novo é que desde 2010, com a promulgação da lei, foi criada a figura do representante dos empregados nessa instância de poder. Então, antes ele já existia, mas ele era composto apenas por indicados do governo, né, indicados da Fazenda e pelo próprio presidente do banco. Então, com a Lei 12.353, promulgada em 2010, passou a ter a figura do representante eleito dos empregados no Conselho de Administração dessas estatais, incluindo, no caso, a Caixa. E lá que define tudo da Caixa, é só uma parte das coisas? Como é que é mais ou menos? O Conselho ele tem que fazer a avaliação do balanço, se está tudo correto com o balanço, quais os rumos, se a Caixa vai criar subsidiárias, vai vender subsidiárias, se ela vai abrir capital de subsidiária, se vai ser privatizada, se vai continuar social, 100% pública. É uma instância decisória que avalia todos esses temas que interferem, né, no nosso dia a dia enquanto empregado Caixa. Certo. E, Eduardo, deixa eu aproveitar, então, que a gente está nessa pergunta super importante do Caio, para a gente também explorar um pouquinho o que não é ser o representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa e de qualquer outra empresa pública, né? A Lei 12.353, ela trouxe essa figura para as empresas públicas federais, em geral, né? E que foi ali, naquele momento, naquela conjuntura, um grande avanço para os trabalhadores, mas com as limitações impostas pela composição do Congresso daquele momento, que vejam só, né? Conseguiu piorar. Conseguiu, sempre piora, já diria um velho sábio, né? Sempre piora. Mas o fato é que há limitações muito específicas sobre esse cargo, que eu acho interessante a gente aqui explorar e até poder lançar um olhar sobre esse conjunto de candidaturas que estão colocadas aí, para que a gente possa ajudar os colegas a fazer uma escolha consciente e gerenciar as suas expectativas inclusive sobre essa figura. Perfeito. Conselho de Administração. Perfeito. E eu me refiro especificamente ao artigo 2º da Lei 12.353 de 2010, lá no seu parágrafo 3º, e eu gostaria de ler exatamente como está, que diz que esse representante eleito pelos trabalhadores não participará das discussões, deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matéria de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse. Obviamente, né, Eduardo, que a gente espera reunir acúmulo político e avançar na lei, ampliando isso, fazendo com que isso não se configure mais um conflito de interesse, porque acho que temos acordo em dizer que é um absurdo que seja visto dessa forma. Completamente. Mas, de fato, é um impedimento. Me parece, inclusive, que o conselheiro eleito, quando esse tipo de matéria passa pela reunião do conselho, ele, inclusive, não pode nem ficar presente na sala. Exato, ele não tem nem direito a ouvir. Nem direito a ouvir. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco isso, porque eu acho que muitas pessoas acham que, de fato, o conselheiro trata disso, mas não trata. Não trata. A gente observa que essa lei promulgada em 2010, ainda num cenário, comparando com o real, com o atual, era um cenário diferente, né? Um país diferente, uma sociedade diferente, mas a correlação de força, mesmo naquele momento, não permitiu que a lei ela viesse com um formato diferente do que está posto. E a correlação de força atual, como a gente brincou, ela conseguiu piorar, né? A gente elegeu, é até clichê dizer que é o Congresso mais reacionário, o Congresso mais retrógrado já eleito, porque eles conseguem se superar eleição após eleição. E aí eu fico até em dúvida se a renovação é positiva, porque a gente tem visto que é possível renovar para pior. Mas quebrar esse tipo de limitação passa por Congresso, passa por correlação de força política, acúmulo político, e você conseguir pautar uma mudança nesse artigo que desamarre as mãos do conselheiro eleito, porque nos temas que são muito caros a toda a categoria, a todos os empregados e empregadas, ele acaba tendo uma limitação legal na sua atuação.